Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e curioso. Como era o mundo antes do dilúvio? Você já se perguntou como era a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Como era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daqueles que habitavam a terra antes de Deus enviar o dilúvio para purificar o mundo do pecado? Neste vídeo, nós vamos explorar alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano, baseados na Bíblia e em outras fontes históricas e científicas. Fique ligado até o final, porque você vai se surpreender com o que vai descobrir. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também compartilhe este vídeo com os seus amigos, para que eles também possam aprender mais sobre este tema fascinante. Vamos lá? O primeiro fato que nós precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente do nosso, em vários aspectos. Um deles é o tempo de vida das pessoas. Você sabia que as pessoas viviam muito mais tempo antes do dilúvio do que depois? Isso mesmo, a Bíblia nos diz que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham idades que variavam de centenas a quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, viveu 969 anos, sendo o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio? Existem várias teorias para explicar isso. Mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável à vida humana, por causa de uma camada de vapor de água que envolvia o planeta, protegendo-o da radiação solar e criando um clima ameno e úmido em todo o mundo. Essa camada de vapor teria se rompido durante o dilúvio, causando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Depois do dilúvio, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar passou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo o seu tempo de vida. Outro aspecto que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia nos revela que antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes dava instruções, advertências, promessas e bênçãos. Ele também os julgava e os punia quando pecavam. Além disso, a Bíblia nos conta que antes do dilúvio houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? E quem eram os Nefilins? Essas são perguntas que geram muita controvérsia e debate entre os estudiosos da Bíblia. Mas uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se relacionarem com as mulheres humanas, que eram as filhas dos homens. Essa união profana produziu os Nefilins, que eram seres híbridos com características humanas e angelicais que se tornaram famosos por sua força, estatura e maldade. Esses seres teriam sido os responsáveis por muita violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e o seu juízo sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que eles se rebelaram contra Deus? Para entender isso, nós precisamos voltar um pouco mais no tempo, antes da criação da terra. A Bíblia nos diz que antes da criação da terra havia Deus, e ele tinha majestade com seu filho Jesus. Deus também criou os anjos, que eram seres espirituais que o adoravam e o serviam. Entre os anjos, havia um que se destacava por sua beleza, inteligência e poder. Ele se chamava Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com suas asas. Ele era o líder dos anjos e tinha acesso à presença de Deus.
Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu nisso uma oportunidade de se vingar de Deus e destruir a sua obra. Ele considerava a terra seu domínio e viu Adão e Eva como invasores. Ele usou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Ele lhe disse que se comesse do fruto proibido, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e deu também ao homem que estava com ela. Mas ele não se contentou com a sua posição e quis ser igual a Deus. Ele se encheu de orgulho, inveja e ambição e convenceu a terça parte dos anjos a se juntarem a ele em uma rebelião contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas Deus, que é soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse. Ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu e os lançou na terra. Lúcifer passou a se chamar Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes passaram a se chamar demônios, que são espíritos malignos que atuam sob o comando de Satanás. Essa foi a origem da guerra espiritual, que é um confronto entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Eles desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a comunhão com Ele e a inocência original. Eles também perderam a autoridade que tinham sobre a terra e a entregaram a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. A partir daí, o pecado entrou na humanidade e trouxe consigo a morte, a dor, o sofrimento, a doença, a violência, a injustiça, a opressão e a rebelião contra Deus. A história da humanidade se tornou uma história de queda e redenção, de conflito e esperança, de juízo e graça. Um dos primeiros exemplos dessa história foi o de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Eles eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes diante de Deus. Abel era um pastor de ovelhas e oferecia a Deus os melhores animais do seu rebanho, como sacrifício. Caim era um lavrador e oferecia a Deus os frutos da terra, mas sem a mesma disposição de coração. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Isso provocou a ira e o ciúme de Caim, que não aceitou a correção de Deus, e matou o seu irmão Abel no campo. Deus, que é onisciente e justo, viu o que Caim havia feito, e o chamou para prestar contas. Deus perguntou a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim respondeu com arrogância e mentira: "Não sei, sou eu o guardador de meu irmão?" Deus então disse a Caim: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra." Caim então disse a Deus: "É maior a minha culpa do que a que se pode perdoar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará." Deus, porém, disse-lhe: "Não será assim. Se alguém matar a Caim, 7 vezes será vingado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse quem quer que o achasse." Caim, então, saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Gênesis capítulo 4, versículos de 9 a 16. Caim, apesar de ser um assassino e um fugitivo, não ficou sem descendência. Ele se casou com uma mulher, que provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas, pois Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas depois de Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque, e edificou uma cidade, a qual chamou pelo nome do seu filho. Essa foi a primeira cidade da história e mostra que Caim tinha habilidades de construção e organização. Os descendentes de Caim se multiplicaram e alguns deles se destacaram por suas realizações. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Tubal-Caim foi o mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E Naamá foi a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Esses descendentes de Caim mostram que a humanidade se expandiu e se diversificou, com papéis transformados em profissões e a civilização dando seus primeiros passos. Mas eles também mostram que a humanidade se afastou de Deus e se entregou à idolatria, à violência e à imoralidade. A Bíblia nos diz que Lameque, o filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo duas mulheres, Ada e Zilá. Ele também foi um assassino, que matou um homem por tê-lo ferido e um menino por tê-lo pisado. Ele se gabou de sua crueldade, dizendo às suas mulheres: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77 vezes. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que significa substituição. Eles deram esse nome porque ele veio para substituir Abel, que Caim matou. Sete foi o pai de Enos, que foi o pai de Cainã, que foi o pai de Maalalel, que foi o pai de Jarede, que foi o pai de Enoque, que foi o pai de Matusalém, que foi o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Essa é a linhagem dos filhos de Deus, que andaram com Deus e o adoraram. Eles se opuseram à linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram contra Deus e o desprezaram. Entre os filhos de Deus, um se destacou por sua fé e obediência. Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e que Deus o tomou para si, sem que ele visse a morte. Enoque foi o bisavô de Noé e viveu em uma época em que a maioria das pessoas tinha apenas o registro de seu nascimento e de seus filhos. Mas Enoque teve um testemunho diferente, que o fez ser lembrado por sua comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que Enoque profetizou sobre o juízo de Deus sobre os ímpios e que ele agradou a Deus pela sua fé. Ele foi o primeiro homem a ser arrebatado por Deus e é um exemplo de como devemos viver neste mundo mau, buscando a Deus e fazendo a sua vontade. Mas Enoque foi uma exceção em meio a uma geração perversa. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, o mundo era dominado pela ganância, maldade e traição, onde as famílias eram campos de batalha e os vizinhos exploravam uns aos outros. A Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração dos homens era só má continuamente. Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Deus se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu em seu coração. Ele decidiu destruir da face da terra o homem que criara, e também os animais, os répteis e as aves do céu. Mas havia um homem que achou graça aos olhos de Deus. Esse homem era Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade e lhe deu uma missão especial: construir uma arca para salvar a sua família e os animais do dilúvio, que viria sobre a terra. A arca era um navio especial, projetado por Deus para resistir às águas do dilúvio. Ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado era a medida do cotovelo até a ponta do dedo, cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Ela tinha 3 andares, com várias divisões internas e uma janela de um côvado em cima. Ela tinha uma porta lateral, que só Deus podia abrir e fechar. Ela era feita de madeira de gofer, que era uma madeira resistente e impermeável. Ela era coberta de betume por dentro e por fora, para evitar infiltrações.
Ela tinha capacidade para abrigar cerca de 40.000 animais de diferentes espécies, além de comida e água suficientes para eles e para a família de Noé. Ela era uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo as instruções de Deus. Durante esse tempo, ele também pregou a seus contemporâneos, alertando-os sobre o dilúvio que viria e chamando-os ao arrependimento. Mas ninguém deu ouvidos a Noé, e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Eles zombavam de Noé e o consideravam um louco e um fanático. Eles não acreditavam que Deus iria julgar o mundo com água, pois nunca havia chovido na terra. Eles não sabiam que as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abririam e que as águas cobririam toda a terra. Eles não sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite e que eles seriam pegos desprevenidos. Eles não sabiam que só havia uma esperança de salvação, entrar na arca pela fé. Finalmente, chegou o dia em que Deus disse a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz." Gênesis capítulo 7, versículos 1 ao 4. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com a sua família e os animais que Deus lhe ordenou. Ele tinha 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. No dia determinado por Deus, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. E houve uma chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi exterminado todo o ser que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 11 ao 23. Noé e os que estavam com ele na arca ficaram isolados do mundo por 150 dias, enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu cessou, e as águas foram minguando de sobre a terra, e ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas foram indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Gênesis capítulo 8, versículos 1 ao 5. Noé esperou mais 40 dias, e abriu a janela da arca que fizera, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca.
E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra, e esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, mas não tornou mais a ele. Gênesis capítulo 8, versículos 6 ao 12. Noé então removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto de ave como de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. E saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Gênesis, capítulo 8, versículos 13 ao 19. Noé, então, edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos 20 ao 22. E Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o vosso temor e o vosso pavor estarão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo o que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Mas a carne com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículos 1 ao 7. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo o ser vivente que convosco está, de ave, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e todo o ser vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todo o ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 8 ao 17.
O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé e com toda a criação. Ele é uma lembrança da fidelidade e da bondade de Deus, que não desiste da humanidade, mas oferece uma nova chance de recomeçar. Ele é uma promessa de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas que preservará a vida na terra. Ele é uma esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia Ele fará novas todas as coisas. Ele é uma graça de que Deus nos ama e que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é o arco-íris da nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio, e começa a história de Noé e seus descendentes, que povoaram a terra e formaram as nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre como era o mundo antes do dilúvio, e que isso tenha aumentado a sua fé e o seu conhecimento da Bíblia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também deixe o seu comentário dizendo o que você achou deste tema e se você tem alguma dúvida ou sugestão. Eu vou adorar ler e responder os seus comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos para que eles também possam se beneficiar deste conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Ele os abençoe. Até a próxima.